Tem algo estranho por trás da fórmula de sucesso de Tyler Perry. Apesar de ser um dos produtores mais poderosos de Hollywood, dono de um estúdio bilionário com jato particular e uma trajetória de superação que poderia facilmente virar um filme, seus trabalhos mais conhecidos continuam girando em torno dos mesmos personagens caricatos, da mesma estética e dos mesmos conflitos. E o que mais incomoda é o tipo de imagem que ele tem projetado ao longo dos anos. Alguns críticos dizem com todas as letras, os filmes de Perry não só reforçam estereótipos sobre a comunidade negra, como também parecem ter um efeito colateral perigoso, normalizar visões distorcidas de masculinidade, espiritualidade e relações familiares. E essa não é uma crítica nova. Spike Lee, por exemplo, foi um dos primeiros a verbalizar o desconforto que muita gente sentia em silêncio. Para ele, as produções de Tyler Perry beiram o que ele chamou de palhaçada racial, uma representação que, segundo suas palavras, empurra a cultura negra para trás em vez de elevá-la. E mesmo reconhecendo o talento de Perry para entreter e movimentar cifras, Spike sempre questionou: a que custo? Essa tensão entre os dois ganhou as manchetes em 2009, quando Spike, já conhecido por não filtrar suas opiniões, fez críticas diretas ao conteúdo que Perry levava às telas. Não era apenas uma divergência artística, era um debate sobre responsabilidade. Para Spike, o sucesso financeiro de Perry não justificava o impacto negativo que suas histórias poderiam causar na percepção do público, especialmente quando retratavam homens negros como figuras disfuncionais, violentas ou descartáveis. Tyler Perry não engoliu calado. Em uma entrevista nos 60 Minutos, ele respondeu com indignação. Disse literalmente que estava cansado de ouvir o nome de Spike Lee e que ele podia ir direto para o inferno. Foi um ataque direto, inflamado, que deixou claro o quanto Perry se sentia atacado não só como artista, mas como homem. Ele ainda acusou Spike de criticar nomes como Oprah, Clint Eastwood e Whoopi Goldberg, uma tentativa de mostrar que o cineasta não poupava ninguém, independentemente da relevância ou legado. Mas mesmo com esse contra-ataque, algo não bateu para muitos fãs. Afinal, por que os filmes de Tyler Perry com orçamentos milionários raramente contam com grandes nomes do cinema negro? Onde estão os Denzels, os Wesleys, os Samuels? E mais importante, por que os personagens masculinos em suas obras quase sempre aparecem como abusivos, frágeis ou vilanizados? Teorias surgiram, algumas absurdas, outras nem tanto. Houve quem sugerisse que Perry estaria de forma velada, sabotando a imagem do homem negro para alimentar um tipo de narrativa que, mesmo problemática, vende bem. Outros foram além, insinuando motivações pessoais por trás da maneira como ele retrata os relacionamentos entre homens e mulheres negras. Mas deixando as especulações de lado, uma coisa é certa: o padrão está lá, repetido, insistente, calculado. E para completar esse quebra-cabeça, há ainda os relatos de bastidores, acusações de ambiente tóxico nas gravações, imposições de práticas religiosas e denúncias veladas sobre controle excessivo criaram um cenário onde a figura de Perry, antes celebrada como símbolo de superação, passou a ser vista com mais cautela. Ele pode ter construído um império, mas muitos questionam se o preço cobrado para erguer esse castelo não foi alto demais para a cultura negra. No fim das contas, o embate entre Tyler Perry e Spike Lee não é apenas uma briga de egos, é um reflexo de um conflito muito maior. O dilema entre sucesso comercial e responsabilidade cultural. E a pergunta que fica é: até onde vale ir em nome da audiência? Além das críticas já conhecidas, um ponto que muita gente tem reparado é a forma como os atores negros de pele mais escura são escalados nos filmes de Tyler Perry. Curiosamente, eles quase sempre aparecem como os vilões da história, um padrão que vem gerando debate, não só entre o público, mas dentro da própria indústria. Chris Rock, por exemplo, não poupou palavras ao comentar essa tendência. Ele destacou que nas produções de Perry faltam personagens masculinos negros, de pele escura, que sejam gentis, respeitosos e positivos, um tipo de namorado que basicamente não aparece. Para ilustrar sua visão, Rock trouxe à tona a figura de Tupac Shakur, um ícone cultural que, segundo ele, mereceria muito mais diversidade de retratos na tela. E claro, o humor afiado de Chris não deixou passar batido o que ele chamou de ironia. Se Tupac estivesse vivo, poderia muito bem estar numa produção de Tyler Perry, mas a grande questão é, qual papel ele desempenharia? Rock arriscou a resposta. Provavelmente seria o namorado problemático, aquele vilão estereotipado que parece tão frequente no universo de Perry. Eu espero que ele fosse senador, disse Rock, mas talvez esteja chutando a Jill Scott escada abaixo. Uma forma de dizer que o leque de personagens negros nesses filmes é limitado e muitas vezes nada inspirador. E a crítica não para por aí. Jamila Lemieux, uma respeitada crítica cultural, chegou a escrever uma carta aberta para Tyler Perry, que ganhou destaque no NPR. Ela foi direta ao ponto. Através da icônica Medea,
personagem interpretada por Perry em uma peruca e vestido, com um humor que flerta com o exagero, o país inteiro estaria rindo da figura mais importante da comunidade negra, a matriarca respeitada. Lemieux não economizou nas palavras. Não consigo aceitar que a mãe coruja seja representada por um homem de quase 2 metros, com seios falsos balançando ao vento. Nossas mães e avós merecem muito mais do que isso. E não são só as mulheres que ela defende. Nossos pais e avós também merecem retratos mais dignos. Ela reconhece que Perry deu um choque no establishment de Hollywood, desafiando as estruturas antigas, e por isso merece respeito. Mas alerta, isso não justifica o uso contínuo de estereótipos prejudiciais que reforçam imagens distorcidas da comunidade negra. No fim das contas, Chris Rock, Jamila Lemieux e vários outros estão alinhados nesse ponto. As escolhas de elenco e narrativas de Tyler Perry contribuem para reforçar preconceitos, como o colorismo, que privilegia tons de pele mais claros e marginaliza os mais escuros, e estereótipos simplistas que não refletem a complexidade da experiência negra. Esse debate não é exclusivo de Perry ou recente. Hollywood tem uma longa história de problemas com representação racial, e a questão do colorismo está no centro das discussões atuais. Campanhas de mídia, hashtags e movimentos sociais têm exposto práticas duvidosas da indústria, enquanto escândalos como o caso Harvey Weinstein, revelado em 2017, abriram as cortinas para um lado obscuro da fábrica de sonhos. Desde então, a indústria sofreu golpes atrás de golpes. Kevin Hart perdeu a chance de apresentar o Oscar em 2019 por causa de tweets antigos considerados homofóbicos. A campanha número Oscar So White ainda ecoa, exigindo mais diversidade e reconhecimento justo para pessoas negras e outras comunidades marginalizadas. Com essa bagagem pesada, não é surpresa que a reputação de Hollywood tenha sofrido um baque enorme. O que antes era sinônimo de glória, virou para muitos uma espécie de passeio da vergonha, especialmente ao pensar nos nomes que caíram em desgraça e no brilho apagado, até do famoso Hollywood Walk of Fame. Voltando um pouco no tempo para os anos 1940, temos um marco histórico. Hattie McDaniel foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar, por seu papel em E o Vento Levou. Apesar da conquista monumental, o contexto daquela época era cruel. Ela foi obrigada a se sentar separada do elenco, numa mesa no fundo da sala, um símbolo claro do racismo institucionalizado dentro e fora das câmeras. Mais de 80 anos depois, a esperança era que as coisas tivessem mudado, mas a realidade ainda é amarga. Mesmo em cerimônias recentes como o Oscar de 2020, controvérsias raciais persistem, e as snubs, como a falta de indicação de Lupita Nyong'o pelo brilhante trabalho em Nós, 2019, continuam doendo na comunidade. Nesse cenário, os filmes e séries de Tyler Perry acabam refletindo um problema maior. Se você é um ator negro de pele escura, provavelmente vai se deparar com um papel de vilão ou um personagem negativo. Um exemplo clássico é Steve Harris, que em Diário de uma Louca interpreta Charles MacArthur, um advogado bem-sucedido, mas um marido abusivo e cruel, que deixa a esposa para ficar com outra mulher. E não é um caso isolado. Blair Underwood, veterano com mais de 40 anos de carreira e conhecido por seu papel em L.A. Law, relembrou uma conversa com Sidney Poitier nos anos 80, época em que negros raramente apareciam em papéis principais na TV ou no cinema, e quando apareciam, quase sempre estavam presos a estereótipos prejudiciais. Essa falta de representatividade afetava diretamente o público, que via na tela pouco ou nenhum reflexo de suas próprias vidas e histórias. Nos anos 80 e 90, nomes como Blair Underwood e Denzel Washington eram praticamente os protagonistas negros mais requisitados em Hollywood. Eles eram admirados e respeitados, verdadeiros astros. Mas, apesar do talento e reconhecimento deles, o cenário para atores negros ainda era bem limitado. Segundo Underwood, não importava se você era um veterano renomado ou um novato cheio de talento, todos disputavam as mesmas poucas oportunidades de papéis. Uma competição constante, um ciclo exaustivo de poucas chances. E esse problema não ficou restrito a Underwood. Outros atores negros, como Philip Van Leer, foram escalados para papéis que reforçavam estereótipos negativos, como traficantes de drogas em filmes de Tyler Perry. Ion Overman, por sua vez, interpretou uma assistente de promotor com uma moral duvidosa em Media Goes to Jail. Ron Rico Lee viveu Chuck, um assistente de promotor, e Brian White foi Randy, o namorado abusivo em I Can Do Bad All By Myself. Se você prestar atenção, vai notar um padrão claro nas obras de Perry. Muitos dos vilões são negros de pele mais escura e frequentemente abusivos, especialmente em relação às mulheres. Esse tipo de representação tem sido alvo de críticas contundentes. Muitas vozes dentro e fora da indústria têm denunciado como esses papéis reforçam estereótipos tóxicos. No seriado Bru, por exemplo, acompanhamos 4 homens negros que enfrentam os desafios da vida, do amor, da amizade e da carreira
carreira, sempre com muito apoio mútuo, mostrando uma faceta mais positiva e humana. Já Sistas oferece uma abordagem diferente, centrada em 4 mulheres negras solteiras. O slogan, solteira, mas nunca sozinha, mostra a jornada delas em meio aos altos e baixos dos relacionamentos e da vida pessoal. Curiosamente, os materiais promocionais destacam cada uma das personagens separadamente, sugerindo que, embora estejam solteiras, cada uma trilha seu próprio caminho. A série mergulha em temas como amor, carreira e amizade, apresentando um retrato mais complexo e diversificado da experiência feminina negra, algo que algumas obras anteriores de Perry não exploraram tão a fundo. Quando o assunto é a representação das mulheres negras nos filmes de Perry, as opiniões nas redes sociais, especialmente no X, são divididas. Muitos acham que ele exagera no drama das dificuldades causadas pelos homens nas vidas dessas mulheres, tornando os personagens um tanto unidimensionais e repetitivos. Mas há quem defenda que Perry apenas reflete realidades difíceis pelas quais muitas mulheres negras realmente passam, fazendo seu trabalho ressoar com uma parcela significativa do público. Agora, falando da comédia, o personagem icônico de Perry, Medea, é uma figura cômica inquestionável, mas para alguns, como Dave Chappelle, há uma camada a mais para discutir. Em entrevista no programa da Oprah, Chappelle questionou por que tantos atores negros acabam interpretando personagens femininas em algum ponto da carreira. Ele contou uma história pessoal sobre um episódio com Martin Lawrence, quando recebeu um vestido para uma cena em que seu personagem teria que fugir da prisão disfarçado, vestido de mulher. Chappelle recusou a cena imediatamente, afirmando que não precisava disso para ser engraçado. Os produtores tentaram convencê-lo, insistindo que a cena era hilária e parte da tradição da comédia, mas ele se manteve firme, desconfortável com a ideia. Eventualmente, o roteiro foi reescrito para eliminar a cena do vestido. Para Chappelle, o que parecia apenas uma questão de figurino era, na verdade, um reflexo das pressões e concessões que muitos artistas negros enfrentam em Hollywood. Por outro lado, Tyler Perry defende seu papel na criação de Medea e no uso do vestido como parte da sua própria escolha artística. Em entrevista, ele explicou que nunca foi forçado a usar o vestido. Foi uma decisão dele, ligada à construção de sua marca, que hoje vale bilhões. Para Perry, vestir Medea é como colocar o uniforme de trabalho. É uma ferramenta para divertir, inspirar e elevar seu público. Enquanto Chappelle vê ali uma questão de identidade e respeito, Perry encara como um compromisso profissional, uma maneira de cumprir seu papel como artista e empreendedor. 2 olhares diferentes sobre um mesmo símbolo, que ilustram bem as tensões e desafios que os atores negros enfrentam dentro da indústria do entretenimento. Mas existe outro lado da história de Tyler Perry, que gera bastante polêmica. Apesar de ser um dos maiores empreendedores negros de Hollywood e de vangloriar seu compromisso em elevar a comunidade negra, alguns questionam se essa imagem é realmente tão genuína quanto parece. Por trás do império construído com seus estúdios e produções, circulam rumores de que Perry talvez não seja tão solidário com outros criadores negros quanto costuma afirmar. Um exemplo emblemático aconteceu quando, segundo relatos, Perry demitiu vários roteiristas do seu sucesso de audiência House of Pain, tudo porque eles reivindicaram contratos sindicais justos. A série fez enorme sucesso, rendeu um acordo milionário de syndication e até um spin-off chamado Meet the Browns. Porém, quando os roteiristas pediram salários e benefícios dignos, Perry aparentemente não quis ceder. 4 deles foram dispensados, provocando um mal-estar grande dentro da indústria. Terry Brown Jackson, um dos roteiristas, chegou a desabafar para o Deadline. Foi um golpe na cara. A gente foi usado. Fomos bons o suficiente para criar mais de 100 episódios, mas quando chegou a hora de colher os frutos da syndication e dos spin-offs, ele resolveu nos dispensar, a menos que aceitássemos uma proposta péssima. Já Kelly Griffin, roteirista-chefe de Our House of Pain, não deixou barato. Gostaria que algo positivo surgisse dessa luta para nós, mas se essa batalha ajudar futuros roteiristas negros a conquistarem seus direitos, isso já é uma vitória. Perry, por sua vez, respondeu dizendo que agora estava escrevendo tudo sozinho, mas isso não foi suficiente para apaziguar os ânimos. E as controvérsias com sindicatos não pararam por aí. Em 2015, as entidades de atores SAG-AFTRA e Actors Equity proibiram seus membros de participar da peça Medea on the Run, justamente porque a produtora de Perry recusava-se a assinar contratos sindicais. Ou seja, embora Tyler Perry tenha construído um império altamente lucrativo e se consolidado como uma das vozes negras mais influentes de Hollywood, sua reputação dentro da indústria, especialmente no que diz respeito a tratamento justo e apoio aos colegas, não é tão brilhante quanto o sucesso financeiro sugere. Em resumo, Tyler Perry é uma figura complexa.
Por um lado, um pioneiro que construiu um império para a cultura negra. Por outro, um empresário cujo tratamento dentro da indústria nem sempre foi visto como justo por seus próprios colaboradores. Essa dualidade levanta questões importantes sobre o custo real do sucesso em Hollywood para artistas negros.